Olá, eu sou o James Francisco. E eu sou Vanessa Morrone. E nós estamos na terceira temporada do nosso podcast Sala de Enfermagem, uma produção do Corém São Paulo para você. Todos os episódios estarão disponíveis na nossa plataforma digital. Não deixe de curtir e seguir os conteúdos. E é claro, como você já sabe, as portas do nosso Sala de Enfermagem estão abertas para você. Diferente do que vocês podem imaginar, a navegação não é quem trabalha em embarcações, e sim aquela que ajuda e auxilia a experiência do paciente para uma melhor segurança e efetividade em seu tratamento. E é claro, para isso nós precisamos das normatizações, e o Conselho Federal de Enfermagem, através da sua resolução 735 de 2024, trouxe justamente a regulamentação do enfermeiro navegador. Uma prática já conceituada no ambiente da enfermagem e que precisava de uma regulamentação. E para isso, nós trouxemos aqui dois especialistas na área, a doutora Tamara Utsuro, que é uma das fundadoras da ABRENF, né, da nossa Associação Brasileira de Enfermagem, Oncologia e Oncohematologia. Tamara. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço ao Corém São Paulo, em nome especial do James, pelo convite. E espero que a gente possa ter um bate-papo muito gostoso sobre a navegação em enfermagem, porque é uma paixão e é uma ferramenta que traz benefícios para todos nós, profissionais, pacientes, sistema de saúde. Então, veio para ficar. E navegação não é só coisa de gente grande, navegação também é coisa de gente pequena. E nós trouxemos aqui mais um grande enfermeiro, Dr. Gustavo Oliveira, que é enfermeiro do Hospital Sabará, né? Ele é especialista em enfermagem e navegação pediátrica e vai falar um pouquinho com a gente hoje. É um prazer também estar aqui, obrigado pelo convite e mesmo que a Tamara falou, que eu acho que esse bate-papo tem tudo para dar bons frutos e para a gente desmistificar muito também do que é a navegação, né? Explicar bem, então eu acho que vai ser bacana. Bom, aproveitar a sua fala, Gustavo, já que vão render bons frutos, eu não tenho a mínima dúvida disso, né? Vou pedir para vocês começar falando um pouquinho sobre a navegação nas áreas específicas de você. Você na pediatria, a Tamara na oncologia, mas é claro, trazendo essa visão mais ampla, né? O enfermeiro navegador dentro da enfermagem. Certo. Bom, a navegação é um processo, né, é um processo novo na enfermagem, relativamente novo, e a gente atua de forma mais abrangente com os pacientes, direcionando o cuidado, direcionando a jornada do paciente em si. E na pediatria, que é onde eu atuo, a gente atua principalmente com os pacientes crônicos, né, os pacientes que têm uma dificuldade maior nessa jornada, as famílias, na verdade, têm uma dificuldade maior em administrar essa jornada. Então, de uma forma geral, o enfermeiro navegador, ele atua nesse processo, em todo o processo do cuidado com o paciente, desde o início do tratamento, desde o diagnóstico, né, até ele ter a alta desse cuidado. Então, de forma geral, é isso. E na oncologia, Tamara, esse momento de extrema dor para o paciente, como é essa navegação? É bem isso que ele trouxe, né? Em linhas gerais, nós vamos pegar o paciente pela mão e caminhar junto com eles, com a vantagem de que nós sabemos o caminho, por isso nós devemos saber qual que é a jornada. E quando a gente navega pacientes, seja em outras doenças crônicas ou na oncologia, você, enquanto enfermeiro, você precisa ser especialista naquela área, eu preciso dominar aquela área, não só para saber qual é a jornada que o paciente vai passar, mas principalmente para saber a história natural da doença, né? Sintomas da doença, o que é importante para ele, com aquele diagnóstico, aquele plano de tratamento. E somado a tudo isso, eu vou aliar o que ele tem de necessidades individuais. Então, o que nós falamos muito em navegação, que é a remoção das barreiras para o acesso oportuno ao seu diagnóstico e tratamento, e assim conseguirmos alcançar os melhores desfechos. Então, na onco, isso é muito importante, porque até então o câncer era uma sentença de morte, né? E o tempo, ele é muito importante também na onco, porque o câncer é uma doença tempo sensível. Então, um dos principais benefícios da navegação é essa agilidade em todos os processos. Então, para a oncologia, essa perseguição que a gente tem no controle do tempo, entre as etapas, entre as consultas, entre os procedimentos, entre a comunicação entre os profissionais para uma decisão terapêutica e para um manejo de efeito colateral, ela é muito importante. E aí o enfermeiro, com a sua expertise, faz toda a diferença. Legal. Muito bom.
E eu vou até dar meu depoimento, né? Que eu também já fui paciente oncológica e a navegação me ajudou muito. Estava conversando com o Gustavo aqui. O quanto que nós, né, enquanto pacientes, temos uma experiência diferenciada quando a gente tem um enfermeiro, navegador, por trás de todo o bastidor aí do nosso tratamento, do nosso acompanhamento. Graças a Deus eu fui muito bem acompanhada por colegas. E aí, puxando esse gancho, né, queria perguntar para vocês com relação à formação. O que hoje, né, a Tamara acabou de falar, então, sobre a formação, né, que é importante a gente ter uma expertise, que não dá para a gente começar, acabei de me formar, quero entrar na navegação. Não tem como, porque você vai conhecer os gargalos, você sabe onde é que tem, né, as especificidades de cada área, e isso a gente só aprende com a prática. Então, eu queria perguntar para vocês aí, com relação à formação, para quem está interessado, então quem já está, né, James, um pouquinho assim... Quais são já, essas competências, as competências, né, que necessárias. Da figura exatamente. A própria regulamentação, né, do COFEN, ela coloca isso muito bem explicado, então precisa ter no mínimo 3 anos de experiência na área de atuação, né? Então é uma experiência, tem que ter uma experiência vasta, tem que conhecer bem o processo, então tem que ser tem que ter uma expertise ali naquela área em que ele atua. Também é desejável uma especialização na área, né, com uma formação mais ampla na área. Então, acho que e também a própria normatização, ela coloca metas futuras também, né? O mestrado, principalmente, né? Até 5 anos, a gente... cursos também voltados para a área de navegação, o que está surgindo agora, né? Como a regulamentação é recente, então agora está surgindo alguns cursos, algumas coisas mais voltadas para capacitação de enfermeiros navegadores. Então, tudo isso para quem deseja seguir pela área de navegação, acho que o caminho é esse, é já se preparando para as exigências de agora, né? Já tem que ter uma expertise no assunto, né? Na área de atuação, e também se preparando para esse futuro que a partir de agora vai começar a ser cobrado por conta, né, dessa regulamentação, da passar resolução. esse período de adequação, né? O nosso entendimento é exatamente esse, não dá para... Sem desmérito algum de qualquer outro colega, mas não dá para eu acabar de sair da graduação, eu sou generalista e eu quero navegar pacientes. Eu preciso aprender algumas etapas antes, eu preciso adquirir alguns conhecimentos e prática clínica antes para poder ter esse paciente na minha mão. Pela autonomia que o enfermeiro navegador tem, né, pelo racional crítico e clínico que ele tem que ter para ajudar na tomada de decisão com o paciente. Então, é muita responsabilidade, a gente só vai saber fazer se tivermos esse conhecimento. Então, até baseado em experiências internacionais, acho que a nossa normatização, ela não é um copy-paste do que se tem do americano, do canadense ou do europeu, que seja, porque a nossa realidade, ela é diferente. Então, eu acho que a normatização, ela veio para garantir o mínimo necessário. Nós não estamos lá no 100% do que a gente gostaria, mas a gente também não pode privar os colegas de exercerem, não é? Então, o mínimo necessário. Então, eu preciso ser bacharel, me graduei, eu preciso ter a minha expertise na área, como você bem falou, né? E realmente, o que se espera é que ele tenha uma pós-graduação, que ele tenha estudado no mínimo 360 horas naquela especialidade, para se considerar especializado, né? E aí, então, ele vai alçar... E ter o registro no Corém. Ter o registro no Corém, exatamente, né? Bem lembrado. E assim, você consegue alçar o voo da navegação, porque a gente entende que é uma prática que ela é mais ampliada, né? Ela tem uma autonomia, ela tem uma resolutividade, ela tem uma questão de gestão, de comunicação e de educação, que são práticas estendidas, além do que o enfermeiro especialista já faz hoje. Então, acho que isso é bem importante, né? E, claro, tem um período de adequação, a gente realmente espera que as instituições de ensino corram aí, consigam registrar os seus cursos, né? Seja uma modalidade de residência que tem uma carga horária expandida e um mergulho, né, naquela temática, uma imersão mesmo, né, na temática, ou seja, como mestrado profissionalizante, a espelho do que é feito no exterior, mas que a gente consiga, em 5 anos, começar a adequar, né, a nossa força de enfermagem e navegação. E você traz um aspecto muito importante, né, e que quando nós vamos fazer legislações, vamos deliberar sobre, é muito importante que a gente considere aquilo que está na Lei 7.498, né? A Lei 7.498, ela traz que o enfermeiro é um profissional autônomo, um profissional liberal, que pode atuar. E quando nós pegamos a nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal, lá de 1988, ela é muito
clara, onde ela garante o direito pétreo do trabalhador. Né? Eu tenho o direito de exercer a minha profissão que eu fui formado. Então, quando um Conselho Federal de Enfermagem estabelece uma resolução, ele não pode retirar esse direito do profissional enfermeiro generalista. Né? Então, é muito importante que isso fique claro para todas as pessoas que fazem navegação ou qualquer outra especialidade que tenha a regulamentação do Conselho Federal de Enfermagem. O generalista ele não pode ser cesseado do direito de exercer a enfermagem. Agora, a Tamara traz um ponto muito importante. Para que eu exerça esse direito, eu preciso estar devidamente capacitado e qualificado para. Né? Porque o nosso Código de Ética, a Resolução 564 de 2017, ela é muito clara. Você é responsável por suas ações individuais e coletivas. E se elas forem pautadas em negligência, imprudência e imperícia, você vai responder por ela. Né? Então, eu, enfermeiro recém-formado, tenho que ter a consciência que a minha formação generalista ainda não me permite navegar. Eu brincava com o Gustavo um pouco antes, eu falei assim, ainda bem que existem pessoas que gostam de pediatria, gostam de funcionar com Gelco 24, né? Com Scalp 27, porque eu gosto de funcionar com Gelco 14. Então, um Gelco 14 na criança vai até drenar o tórax, né? Vira um acesso venoso profundo. Então, essa é a importância de você respeitar, né, o posicionamento do outro. E eu sei que a Abrenfo é uma sociedade que trabalha muito a questão da navegação, é uma das principais áreas que trouxe esse conhecimento hoje de uma forma muito mais pormenorizada. Eu tenho diversas amigas que fazem parte da Abrenfo, que navegam pacientes dentro da oncologia. Vocês trabalharam muito forte para chegar nessa resolução. Né? Conversamos várias vezes enquanto presidente do Corém São Paulo para que isso pudesse ir para frente. E hoje eu pergunto para você, Tamara, dentro desse âmbito da oncologia, né, da hemato-oncologia, qual foi a contribuição que vocês trouxeram para a enfermagem de maneira geral ao poder ajudar nessa disciplina da profissão? Olha, eu espero que tenha sido uma boa contribuição, não é? Eu acho assim, criar uma associação, ela gera um canal de representatividade, né? Então, eu acho que um dos grandes benefícios foi essa capilaridade, para que todos os enfermeiros na oncologia pudessem ser ouvidos, pudessem participar e pudessem ajudar e ter o seu momento de crescimento e amadurecimento, porque fundar uma associação exige uma série de requisitos que a gente não tem, né? A gente vai adquirindo. E isso é muito legal. Se sentir representado é muito legal. Ter fundado, participado da primeira gestão, e aí ver a segunda e ver a terceira, as coisas continuando, e as gestões anteriores mantendo esse vínculo e se participando e se aconselhando, é um movimento muito legal. Então, o que a gente vê é isso, porque a oncologia é uma das especialidades mais novas da medicina. Então, a espelho disso, também é uma das mais novas na enfermagem, não é? E é uma das que mais evolui, que é a cada mês, a cada 12, a cada 3 meses tem algo novo, alguma conduta nova, algum tratamento novo, né? Então, é um universo. Então, realmente, ter uma sociedade que traga e brigue por uma educação continuada, nossos congressos estão melhores, né? Então, tudo isso realmente traz muito benefício. E assim, eu acho também como a resolução, porque a navegação, ela pode ter nascido na oncologia, mas hoje ela não pertence à oncologia. Não, jamais. Hoje ela é da enfermagem. Ela é da enfermagem, e nós vemos colegas navegando em outras áreas, né? É oncologia, neurologia, cardiologia, pediatria, doenças raras. Então, realmente, pacientes que estão ali precisando do nosso auxílio, né, nesse sistema de saúde fragmentado, onde a gente não tem um bom letramento em saúde nem do sistema, nem dos profissionais e nem da população. Então, o quão importante é ter um enfermeiro educador que possa identificar tudo isso, educar o paciente na linguagem dele, identificar o que pode ser um problema para o acesso ou para a adesão dele ao tratamento, remover essas barreiras, trabalhando junto com as questões psicossociais, né? Discutindo tudo com o time para favorecer essa meta comum, que é o que a gente quer o melhor desfecho para aquela pessoa, para aquela pessoinha, né? Eu admiro muito pediatria, porque a navegação, ela ainda é mais complexa, precisa navegar a família. E adaptar para a linguagem. Eu ia justamente pegar esse gancho da sua pergunta e perguntar para o Gustavo. Veja, a Tamara navegar um paciente oncológico adulto, tranquilo. Ele é o participante daquela decisão que vai ser tomada, ele vai trazer, né, qual é o seu sentimento. Na pediatria, meu amigo, conta pra gente aí, para aquele que ainda não sabe falar direito, que tem as mesmas dores, né, do paciente adulto, e que muitas vezes ele ainda não entende, mas os pais sim, de saber que aquela doença pode levar a
final da vida e é um momento, né, de extrema dor e tristeza. Como é navegar esses pacientes pediátricos? Uma dificuldade a mais, né? Posso dizer assim, porque realmente a gente fala na pediatria que a gente lida com, não é um paciente, né? É a família, são 3 ali, é o pai, a mãe e o paciente que estão sofrendo com aquela doença, que estão se adaptando àquele novo processo. Então, realmente é um desafio, assim, porque a gente tem que olhar para o paciente, a gente tem que sempre olhar para o paciente como olhando as necessidades dele, né? Vendo as necessidades desse paciente, mas sem esquecer da família que está ali do lado, que também tem suas necessidades, que também tem seus pontos de vista. Então, a gente está sempre... É um grande diferencial, assim, como você falou, do adulto, porque a criança você tem que considerar as necessidades dela, está sempre em contato ali com toda a família e tendo esse diálogo, né? E adaptando esse processo para isso. Então, a gente tem... as famílias são... E ter família também como um parceiro ali do seu dia a dia, sabe? Porque a família, ela é o núcleo da criança, né? É o núcleo ali principal. E a gente precisa ter eles como os nossos olhos também dentro do cuidado, sabe? Porque ninguém conhece mais a criança do que os próprios pais. Então, tudo que eles trazem pra gente, a gente tem que considerar muito. A gente tem que levar muito em consideração. E na navegação, isso é crucial, assim, ter um bom ouvido, né? Ser um bom ouvinte. Então, você precisa... você identifica as necessidades, as barreiras, todo o contexto ali, pelo que você conversa, pelo que você ouve dos pais, sem perder o foco do paciente também. A gente tem vários meios de se comunicar com o paciente, né? A gente se adapta para isso, a gente tem especialidades, assim, dentro do hospital pediátrico, né? Dentro do Sabará, a gente tem várias especialidades que estão ali para fazer esse contato com o paciente, para melhorar a experiência do paciente, diminuir traumas, tá ali junto com o desenvolvimento, né? Cuidando do desenvolvimento dessa criança. Então, a navegação, ela precisa se aliar a essas outras especialidades para a gente manter esse contato, né? A navegação sem equipe multidisciplinar não é nada, né? A gente precisa, exato. Não acontece. A nossa função principal é esse elo de ligação entre todo mundo, né? Então precisa ter uma equipe e ouvir principalmente a criança e ter a família como aliado, acho que é crucial. Na navegação pediátrica, então, diríamos que é uma centralidade no paciente baseada em 3 núcleos. Exatamente. Pai, pai, mãe e paciente. E paciente, né? Exatamente. Então, realmente é uma situação em que eu acredito que o desafio seja muito grande. Eu admiro os navegadores e mais ainda, você me perdoe, Tamara, os navegadores pediátricos, porque são um entendimento muito específico, né, para lidar com um paciente que muitas vezes não consegue compreender tudo que está acontecendo com ele. E quem é pai e mãe sabe do que a gente está falando. Opa, com certeza, gente. E aí, o que eu queria saber? A gente fala muito de navegação e a gente vê a navegação, assim, muito nos hospitais, nas instituições privadas, que ainda não é uma realidade que chegou no Sistema Único. Já tem algumas discussões e até, acho que mais até na oncologia, a Tamara pode depois contribuir, eu acho que isso é mais um panorama. E a gente busca que isso também seja uma realidade também ofertada para os pacientes que estão no Sistema Único de Saúde, pensando que hoje, né, mais de 70% da população usam, né, e pensando aí na questão da oncologia, que os estudos demonstram o quanto que estão crescendo o número de casos oncológicos, não só em pacientes mais velhos, mas em pacientes mais jovens também. E aí eu queria que vocês detalhassem, para quem está nos ouvindo, né, um pouquinho de quais são as etapas, assim, de uma forma breve em cada área de vocês, da navegação, para que quem nunca teve contato, que possa entender aí o que é esse navegar, não navegar do barco, navegar do cuidado. Navegar do sistema, do sistema, isso. É isso mesmo. Depois a gente pode falar do SUS, é um caso à parte, a gente tem experiências exitosas, sim, e tem a nova política, né, de combate ao câncer que foi aprovada em dezembro do ano passado e que expandiu, então,
Isso o vai ser Programa muito Nacional de Navegação, que antes era só para mama, para todos os tipos de câncer. Então, a gente tem um desafio gigante para a implementação, o prazo está chegando, né? A Tamara vai contribuir junho tá aí. bastante. Mas em relação às etapas, então, assim, a navegação, ela pode ocorrer em todas as fases da jornada desse paciente ou em uma fase ou duas fases específicas. Então, vai depender um pouquinho da maior necessidade do sistema ou daquela instituição, de um determinado serviço, um hospital, ou no caso, né, um serviço oncológico no sistema privado. O que a gente vê é que, principalmente no sistema privado, como é difícil eles terem os 3 níveis de atenção integrados, como existe no SUS, atenção primária, secundária e terciária, a grande concentração da navegação está na atenção terciária, né? Então, as pessoas já chegam ou com uma suspeita forte ou com um diagnóstico de câncer, e aí, a depender do modelo de navegação, a maioria deles começa a navegar após a primeira consulta com o médico, e normalmente o paciente já tem pelo menos uma biópsia positiva para um câncer, né? E então, o enfermeiro começa dali. Então, a gente sabe que, nesse primeiro momento, o médico ainda não define o plano de tratamento, porque ele sabe da doença, ele precisa entender a extensão da doença, né? Então, tem um período de uma série de exames de imagem que vão fazer esse estadiamento para classificar a doença e determinar o plano de tratamento, e que demandam entendimento do paciente, o senso de urgência, preparo para exame, agendamento, agilidade para liberação de laudo, para então chegar no tão famoso o que eu vou fazer? A químio, é a rádio, são os dois? Ou mesmo se o plano aprova, né? Porque a gente também tem a questão dos e tem autorização, a planos briga de autorizar não só os exames, mas principalmente o tratamento. A briga maior é no tratamento, mas tem uns planos que já tem o seu empecilho desde o exame. Desde o exame. Então, o enfermeiro, ele precisa conhecer sistema de saúde, né, seja o cenário SUS ou suplementar, para saber como funciona, porque para poder orientar, olha, você vai em tal lugar, você vai levar esse relatório, você vai levar esse pedido, você tem por direito tantos dias para realizar, se tiver qualquer problema, me liga que a gente vai acionar o setor de central de guia, central de autorização para te ajudar, né? Agendou, você precisa realizar esse exame em tantos dias, é um reloginho, né? Como eu falei que o câncer é tempo sensível. Isso. Então, e ele retornando, aí vem o plano de tratamento. Então, passou o primeiro grande baque, porque o que as boas práticas dizem que a partir do momento de uma suspeita ou diagnóstico de um câncer, esse paciente já precisa ser rastreado quanto ao nível de estresse, que não tem uma tradução numa palavra, né? Mas seria todo o sentimento, todo o transtorno que aquele meio que ele tá que a doença vai causar, uma angústia, um sofrimento em todas as dimensões, tá? Do ser humano. Então, ele já precisa ser acessado quanto ao seu índice de estresse, seu termômetro ser aplicado desde esse momento. Tá? Então, o primeiro é o baque da doença, alguns aceitam, outros entram em depressão, outros negam. E aí, no meio do caminho, você tem que ainda falar, opa, preciso fazer exame, preciso diagnóstico. Exato, né? Então, nesse primeiro momento, acho que essa primeira etapa é fundamental com o enfermeiro. Então, dê esse termômetro pro paciente, contar pra gente como ele tá se sentindo e lá, dentro das escalinhas, na própria ferramenta, ele nos dizer quais são as dimensões da vida dele que foram afetadas ou que ele confere, né, um maior peso para o sentimento que ele está sentindo. A partir dali, a gente já tem um racional clínico de, opa, então agora eu vou montar o time que vai cuidar desse paciente. Quais são os membros da minha equipe multi? É um psicólogo, é um nutri, né, é um capelão, é um assistente social, porque às vezes o maior impacto é de ordem prática, é a minha logística, vou precisar do trabalho, eu não vou ter o dinheiro, quem vai cuidar da minha filha, quem vai ficar com a minha mãe acamada. Então a gente tem que olhar para tudo isso, a gente tem que remover qualquer barreira que possa impactar na adesão dele. Nesse primeiro momento aos exames para determinar o plano de tratamento e posteriormente ao tratamento. E aí, como você falou, vem a questão da autorização do tratamento em si. Então, essa é a questão mais administrativa, mas tem toda uma questão clínica também, dele entender o diagnóstico que ele tem, os sintomas da doença que estão presentes ou que ainda podem vir a aparecer, ele entender o que é esse tratamento, seja ele oral, endovenoso, seja ele uma radioterapia ou uma cirurgia, para que ele serve, né? E o que ele pode causar de efeito colateral, porque o resultado esperado é aquela meta que todo mundo quer, mas tem o outro lado da moeda, né? E a partir desse momento, é se colocar à disposição. Grava meu nome, grava meu telefone, para mim... Pode me chamar a qualquer momento. Você pode me chamar. Eu sou a sua referência. Isso, eu não gosto muito dessa palavra, né? mas pro paciente... Mas eu falo que vocês, navegadores, são o porto seguro da gente. A gente fala isso, tem que atracar no porto seguro, né? Eu te digo isso porque eu já ouvi de alguns pacientes justamente que, assim, o sentimento que ele tem com o enfermeiro navegador, e aí a posição dele enquanto leigo. Sim, claro. E por ter outros serviços que são muito semelhantes, é justamente esse que vai estar
para apoiar. Sim. Porque o concierge é aquele que está lá à disposição, e vocês estão à disposição do paciente. Sim. Então, por isso que ele desenvolve esse sentimento. Eu sei que vocês não gostam muito, Mas mais, essa questão mas da pro conexão... paciente Não, mas é só porque nas instituições de saúde também tem o concierge. Então, o que a gente, na verdade, que não seria certo é confundir os papéis. Sim. Mas nesse sentido de ter uma pessoa ali sempre à sua disposição, com toda certeza do mundo. É assim que a gente quer ser Não, visto e sabe o que mesmo. acontece? Eu vou falar agora enquanto paciente que eu já fui, né? Graças a Deus já passou. Mas assim, a gente sente uma segurança tão grande, porque aquilo que você falar, realmente a gente vai acatar. Então a gente não vai falar, ai, será que vai dar certo? Não, você falou pra mim que aquele exame vai sair em tal dia, você falou pra mim que possivelmente a quimioterapia ou a radioterapia vai acontecer isso, isso, isso. Então você já vai preparada, mas você sabe que ali você vai ter uma retaguarda a qualquer momento que você precisar, né? Então, vocês são nosso porto seguro. E tem o resgate, porque pensa, né? Um diagnóstico tão pesado de ser recebido, né? Que a partir daquele momento, normalmente, o paciente já não consegue assimilar muita coisa, porque confirmou o diagnóstico. Imagina, ai, tá localizado, ai, que bom, mas não, tá com metástase, já tá espalhado, não tem perspectiva de cura. A partir dali, normalmente, a pessoa congela e ela absorve muito pouco. E a gente tem a nossa obrigação de explicar alguns pontos importantes, como sinais de alerta de complicação, de emergência, etc. Isso é que a gente sabe que ele não vai absorver, né? Então, o mais importante nesse momento é o que dá para ele, o que é primordial, identificar o que ele precisa para direcionar a equipe multi, né? Mas deixar o seu contato, eu tô ali aberto à disposição. Você tá com alguma dúvida, você não sabe para quem pergunta, de quem é a dúvida, você não lembra quem que é o profissional? Fala comigo porque eu lembro, né? Fala comigo porque eu sei do seu caso e eu vou te direcionar. E assim vai acontecendo ao longo do tratamento todo. Realmente vocês têm uma expertise gigantesca. E eu já vi que em um episódio só de podcast a gente não consegue navegar essa jornada inteira. Né? Ainda mais falando de pacientes com características tão peculiares, um paciente oncológico, paciente pediátrico. Mas fica aqui, né, o nosso convite para que vocês possam estar num outro momento, no Sala de Enfermagem, discutindo com a gente um pouquinho mais a respeito da navegação e o impacto que essa resolução 736 ela vai trazer dentro da enfermagem. Né? Com vocês certeza. serão aí os nossos elos de ligação para continuar discutindo esse assunto. Eu gostaria que vocês trouxessem as considerações finais de vocês para esse podcast. Acho que a enfermagem, né, a navegação de enfermagem, eu acho que ela, como já foi dito, ela veio para ficar, né, e a gente precisa estender ela para cada vez mais. Eu acho que como a gente bem discutiu, para o Sistema Único de Saúde isso é crucial, né? Não só para oncologia, mas para outras áreas também. A minha área de atuação é em reabilitação intestinal, então são pacientes pediátricos que têm algum problema intestinal, algum problema, seja ele funcional, ou seja por uma desmotilidade, alguma coisa assim, ou então por cirúrgico, né, que retirou alguma parte do intestino e que precisa dessa reabilitação. Então é um potencial para várias outras áreas, né? Surgiu na oncologia, mas tem um potencial enorme em várias outras áreas que a gente também tem uma jornada de cuidado ali, que é um pouco delicada para aquela família ou para aquele paciente, enfim, que está lidando ali com aquela doença. Então, acho que a gente precisa explorar muito mais a navegação. Surgiu há pouco tempo, regulamentou há menos tempo ainda, e a partir de agora a gente tem que expandir. Acho que a gente tem que expandir sem medo e para tentar em todas as áreas. Acho que isso aí. Tamara? Olha, falar de navegação para mim é sempre um prazer, então agradecer por esse momento de bate-papo muito gostoso, muito rico, e dizer para meus colegas que realmente a navegação veio para ficar, né? E que ela traz inúmeros benefícios para todos nós, é uma oportunidade que nós temos de crescer enquanto enfermeiros, então eu gostaria muito de motivar os colegas, de ver muitos colegas motivados, de irem atrás, de se prepararem, de se capacitarem, porque, como você falou no início, Vanessa, o número de câncer aumenta exponencialmente, né? E a gente, infelizmente, não são todos os pacientes que têm um navegador, né, para chamar de seu, né? Então, assim, esse é o meu desejo. Meu desejo é que
pelo menos aqui na minha área da oncologia, agora a pediatria à parte, né? Que a gente possa ter para cada paciente que seja diagnosticado com câncer o acompanhamento de um enfermeiro navegador capacitado e qualificado. E que todo mundo tenha a oportunidade de ter também um atendimento digno, né? E que Sim, vocês fazem um exato. trabalho incrível. Eu estou muito feliz, Obrigado. né, James, a gente ter feito esse bate-papo e que possamos explorar mais a navegação em todas as áreas na reabilitação, na oncologia e tantas outras. Então, mais uma vez, terminando aqui o nosso episódio com muita gratidão, viu? Muito obrigada pela É isso aí. Gratidão. Eu que E você já sabe, esse tema vai ser discutido novamente sobre o impacto da nossa resolução do Conselho Federal de Enfermagem na navegação dentro da enfermagem. E é claro, para você, as portas da nossa sala de enfermagem estão sempre abertas. para você.